Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Professora Eliane aqui, vim corrigir os exercícios da outra semana e explicar a nossa nova unidade. Eu vou fazer a correção hoje, porque a gente vai começar uma unidade nova, então eu vou fechar esse conteúdo, certo? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E a atividade de língua portuguesa era para vocês trazerem para cá, no material complementar, que estava lá na página 280, né? 280. Unidade 2, unidade 3. Os adesivos com S ou com C, né? Ou com Z, certo? Então, na outra aula eu já tinha mostrado o início da atividade para vocês. Falei que era para vocês colarem o adesivo aqui. E todas essas palavras aqui, né? Elas têm um final aqui. Então, o adesivo... Vou aumentar aqui um pouquinho, não sei se faz diferença para vocês. Aqui. Então, ó, lilás, capuz, rapaz, lilás com S, capuz com Z, rapaz com Z, xadrez com Z, mês com Z, certo? Então, o adesivo que vai aqui é o S ou Z, certo? É o adesivo, tá, gente? Ele vai ter essa escrita mesmo. S ou Z no final, ele vai estar aqui, ó, tá? Página 280 estão esses adesivos. Mas vocês já devem ter feito, né? Então, a próxima. Cole o adesivo aqui, S ou 2 S's. Então, péssimo, 2 S's. Insistir, S. Ansioso, S. Assustado, 2 S's. Sossego, primeiro um S, depois 2 S's. Cole o adesivo aqui, C, SC ou XC. Então, aparecer é com C, florescer é com SC, excepcional é com X depois C, lecionar com C, excesso, X depois C. Aqui é o adesivo roxinho, S ou X. Então, aproximar com X, explicar com X, espetáculo com S, teste com S, contexto com X. 2 S's, C cedilha ou S, C cedilha. Então, tosse com 2 S's, direção com C cedilha, cresço com S depois C cedilha, missão com 2 S's, balança com C cedilha. Você lembra do que é um dígrafo? Um dígrafo ocorre quando duas letras representam um único som, como 2 R's em carro, GU em guitarra e SS em pássaro. Procure no caça-palavras 6 palavras com dígrafos. Então, ficou assim, ó. Discípulo, floresce, 600, excesso, acrescentar, amassado, certo? Então, essas são as palavras que são os dígrafos desse caça-palavras.
separe as sílabas das palavras a seguir. Então, disciplina, na, tá, gente? Vocês vão separar desse jeito. É assim a correção. Na. O dígrafo não pode ficar junto. Beleza, gente? Isso é regra. O dígrafo não pode ficar junto. Por exemplo, a palavra carro, né? Tô em 2 R's. Um R vai ficar junto com o car e o outro vai com o ro, tá? Então, ro. Letra B, passarinho. Passarinho, certo? Os 2 S separam. Letra C, excesso. O E fica com o X, certo, gente? Deixa eu pegar meu lápis aqui. Aqui, ó. O E fica com o X, os 2 S eu separo, um fica com o C e o E o outro fica com o O. Mesma coisa aqui, ó. Passarinho. Disciplina. Floresçam, tá? Floresçam. Na verdade, é a pronúncia correta, né? A professora errou aqui. Floresçam. O que ocorreu com os dígrafos? 2 S, SC, SC cedilha e XC na separação de sílabas. Os dígrafos ficaram em sílabas separadas, tá, gente? A gente separa, e isso é uma regra. Vocês eram para ler o texto Os Dois Viajantes e a Onça. Era uma leitura, né? Era para treinar a leitura. Não tinha como responder os exercícios a seguir sem ler o texto, certo? Converse com seus colegas sobre o que vocês entenderam do texto e tente reproduzir oralmente. Se quer fazer um teatro na sala, a gente não está na sala, então deixa para lá. Por que apareceram no texto algumas indicações em destaques? Para direcionar o trabalho dos atores, indicando cenários e posturas no palco. Então, tudo que está entre parênteses dentro do texto ali dos Dois Viajantes e a Onça é para explicar para os atores como é que eles vão se posicionar no palco, certo? Então, a gente chama de instruções cênicas. 2. No texto, Os Dois Viajantes e a Onça, cada personagem, por si só, fala e atua, certo? O narrador não conta ao público o que os personagens falam. Então, no texto anterior, cada personagem, por si só, fala e atua. Cada um para si, Deus para todos. Então, aqui tinha algumas características, eu expliquei para vocês. Aqui diz que era para formar uma apresentação, né? Tirar uma foto, registrar o momento da atividade com uma foto e colar no encarte do material complementar. Não tem como fazer isso porque a gente não está na sala, tá, gente? Individual não tinha como. Então, o que eu aprendi... Eu já expliquei esse, eu vou direto para os exercícios aqui. Complete com os substantivos próprios para. País. Brasil, por exemplo, isso aqui é resposta pessoal, tá, gente? Eu vou colocar aqui o que eu colocaria. Brasil, artista, uma artista aqui, Anitta, né? Gato. O nome da minha é Banguela. Cachorro, Totó. Pessoa, Beatriz, Leane, Júlia, Davi, Letícia, Antônio. Então, poderia ser qualquer uma. Todas essas palavras aqui, da letra A até a letra E, todas são com letra maiúscula, tá, gente?
Leia as frases a seguir e observe os substantivos em destaque. Então, o boiadeiro vai correndo pela estrada. A floricultura fica perto da escola. A rosa ainda está na roseira. Fui ao dentista. Substantivo primitivo, qual é? Rosa. Tá, gente? Roseira é derivado. Quais são os substantivos derivados? Boiadeiro, floricultura, roseira e dentista, tá? Boiadeiro vem de boi, floricultura vem de flor, roseira vem de rosa, dentista vem de dente. Então, todas são derivados. Circula em cada grupo a palavra que não faz parte do conjunto de derivados. Então, na letra A, marcado. Letra B, grandioso. Letra C, gole. Letra D, sacola. Letra E, melancia. Tá, gente? Então, mar, maresia, maremoto, marítimo. São todos da mesma palavra. Graça, gracioso, gracejo e engraçado. Todos da mesma palavra. Gol, goleiro, goleada, goleador. Todos da mesma palavra. Sapato, sapateiro, sapataria, sapatilha. Todos da mesma palavra. Mel, melado, melaço, meloso. Também, todos da mesma palavra. Melancia não, sacola não, gole não, grandioso não e marcado também não, porque são outras palavras. Completo com substantivos abstratos. Quem está feliz é porque tem felicidade. Quem é medroso demonstra medo. Se eu fosse tímido, teria timidez. Eu já escolhi, fiz minha escolha. Não tenho dúvidas, tenho certeza. Destaque do material complementar as palavras com som de S que sejam representados por S, dois S. Então, lá no material complementar, na página 280, bem embaixo aqui, ó, tinha 6 adesivos que vocês deveriam colar aqui. Então, o primeiro, sacola, sapato e lápis. Aqui 2 S's. Ficou o adesivo passado, interesse, necessidade. C, cinema, cebola, circo. SC, disciplina, consciência, discípulo. Desça, rejuvenesça, nasça. Expor, expressar, expediente, com X. Aqui era com SC. Cedilha. SC, cedilha. Gente, palavras assim é mais difícil, tá? Isso aqui tem que decorar mesmo, não tem como você saber, tá? Essas aqui também, ó. Expor, expressar e expediente sempre vai ser com X, tá? Então, quando você for escrever essas palavras numa produção de texto ou qualquer coisa assim, vão ser escritas assim, não tem jeito. Som de Z, rapaz, cartaz e feliz. Aqui também, gente, não tem outro jeito, tá? É decorar mesmo. Qual conjunto de letras que representa o som de S não foi contemplado? Dê 2 exemplos. O conjunto XC não foi contemplado. Sugestão de resposta. Excerto, exceção, excepcional. Esse aqui é um conjunto de palavras mais difícil, tá, gente? Isso aqui também tem que memorizar, porque não tem como... não tem uma regra para dizer assim, olha, você precisa saber isso e essa é a regra para você saber isso. Não, isso aqui tem que decorar, essas palavras aqui. E elas são importantes, porque cada vez que você vai escrever uma carta, um memorando ou um e-mail que seja de forma profissional, você vai usá-las, certo? Porque tem o jeito da gente falar no dia a dia, que a gente fala com os nossos parça, né? E tem o jeito da gente falar com o nosso cliente, por exemplo, se a gente trabalha numa loja ou num mercado, tem formas diferentes de você tratar as pessoas,
né? Se você está dentro da sua casa com os seus amigos, você, e aí, beleza, como é que tá? Lá, 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 lá. Se você está na rua, não. Oi, como você está? Tudo bem com você? Como vai você? Está tudo bem? Como foi sua semana? Então, são formas diferentes de falar e, ao mesmo tempo, essas formas são diferentes na hora de escrever. Tem que prestar muita atenção. Vamos lá. Unidade 3, na justa medida. Então, nós temos aqui, ó, um bebê, daí ele virou um menininho, aí virou um menininho adolescente, aí um jovenzinho, até se tornar um adulto, tá, gente? Então, essa é a nossa fase de crescimento. Só faltou aqui a fase de idoso, né, gente? Mas essa aqui são as etapas da nossa vida. Então, na justa medida, vamos lá ver o que essa unidade 3 quer dizer para nós. O que eu sei? O que você observa na imagem? Quais as características das pessoas que indicam a idade delas? Quais as etapas da vida cada uma dessas pessoas já viveu? Então, a menina aqui. Bebezinha, menininha, pré-adolescente, né? Uma adolescentezinha, uma jovenzinha e, por fim, uma adulta, né? Também faltou aqui a fase idosa dela, certo? Então, cada uma está vivendo uma etapa diferente aqui. Cada etapa dessas aqui, os gostos e as coisas, as preferências são de um jeito. Quando nós somos bebês, a gente gosta de brincar, sentar no colinho da mamãe, né? Receber carinho, dormir e assim por diante, comer. E aqui, já menininha, já brinca um pouquinho mais, já gosta de uma boneca, ou se for um menino, gosta de um carrinho, né? Uma jovenzinha já gosta de assistir um desenho, de repente um programa mais adolescente. Uma jovenzinha já gosta mais de internet, jogos online. Depois de adulta, não tem jeito, tem que trabalhar, né? Então, essas são as fases. Aqui estão as fases, olha só, né? Adulto, já entrando numa idade mais avançada. E aqui, então, o idoso. Olha só, complementa aquelas fases ali, ó, né? Então, as etapas de vida do homem e aqui da mulher, ó. Que é uma mulher adulta já, que já está entrando numa idade um pouco mais avançada, 40, 50 anos, né? E aqui, por final, já é uma vovó. Então, as etapas. Leitura inicial. Então, aqui tem um texto, tá? Sobre Carmen. Vocês vão ler para descobrir quem era Carmen. Aham, eu sabia que era ela. Já tinha lido o texto, gente. Vocês vão ler, então, esse texto, porque vocês vão precisar... Aqui, né, tem a biografia dessa linda mulher que viveu há muitos anos atrás e foi um ícone das músicas de carnaval do nosso país. Vocês vão descobrir umas coisas interessantes sobre ela. Leia os dois textos ali, tá? Aqui tem umas perguntinhas. Quero que vocês leiam também essas perguntinhas. É importante, é interessante. Vai ser importante para vocês responderem as próximas. 2. Sobre o texto Carmen, responda. Letra A. Qual é o sobrenome da família de Carmen? Então, tem 3 opções aqui. Vocês vão ler e responder. Letra B. Quantos irmãos e quantas irmãs Carmen tinha? Então, tem que ler o texto para saber. Eu não vou ler para vocês hoje, gente. Vocês são muito acomodados. O prof vai deixar um pouco mais de leitura para vocês agora para frente. Letra C. Com quantos anos Carmen Miranda começou a trabalhar? E qual foi seu primeiro emprego? Interessante. De acordo com o texto, qual é a primeira palavra de uma das marchinhas mais conhecidas do carnaval? Aí tem 3 opções aqui. Tá lá no texto da Carmen, tá, gente?
Letra E. O que significa a expressão não deixar a peteca cair? Aqui. Letra F. Como Carmen Miranda faleceu? Então, tem 3 opções aqui. Essas respostas estão no texto, tá, gente? Releia a frase a seguir. Carmen era uma brasileira engraçada. Nasceu em Portugal. Por que o narrador classifica a situação como engraçada? Escrevam sua resposta. 4. Leia as frases a seguir sobre a vida de Carmen Miranda e observe a linha do tempo. Em seguida, use a numeração das frases para identificar os acontecimentos que elas descrevem na linha do tempo. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, gente? Vocês vão montar uma linha do tempo aqui, tá? Releia as frases a seguir e observe o emprego das aspas. Então, toda vez que nós temos esse sinal aqui, é aspas, gente. As aspas, elas servem para dar uma ênfase, ou então para chamar atenção sobre alguma palavra ou alguma frase do texto, tá? É porque eu enfoco aquela parte. Pode ter, inclusive, ser uma palavra escrita de forma errada. Gente, então a aspa, ela vem para dizer assim, olha, eu escrevi essa palavra, mas ela não é bem assim, né? Ela pode estar contraída, por exemplo, né? O tá, em alguns textos, o tá aparece com duas aspas, porque não é tá, é está, certo? Então, chamou o vendedor e perguntou de quem era aquele disco, dizendo: parece que ela está dentro da vitrola. Então, aqui, a aspas enfocou a frase. Joubert disse a Carmen que queria compor uma música para ela e já saiu da loja com uma melodia e com uma música na cabeça. Tá aí. Então, aqui, essa palavra aqui, ela está contraída e ela está escrita de forma errada. Ok? Então, perceberam a diferença e a importância das aspas? Quando você conhece o que é aspas e para que serve esse sinal, você passa a entender algumas expressões que vêm no texto, né? Uma frase que veio enfocada ou uma palavra que foi contraída ou escrita errada, tá, gente? Contraída tem dois conceitos para contraída. A palavra está escrita de forma errada, né? Mas ela é usada no dia a dia. Então, ela é aceitável e para colocar dentro de um texto, eu preciso colocar as aspas, quando eu escrevo ela de forma errada. Qual é a diferença do emprego das aspas em cada uma dessas frases? Acabei de explicar. Releia o trecho a seguir para entender as questões. Então, aqui tem um pedacinho do texto, vocês vão reler, e aí vão responder aqui, ó. Reescreva o texto usando a primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular, gente, a primeira pessoa do singular é eu, certo? Então, eu vi, eu fui, eu comprei o presente, eu estava lá, eu, tá, gente? Então, vocês vão pegar esse texto aqui em cima. Um dia, ela foi participar de um programa de televisão. Então, um dia, eu fui participar de um programa de televisão e quando eu estava dançando, senti que ia desmaiar. Cheguei a fechar os olhos, mas respirei fundo e concentrei-me, apoiei-me no artista que dançava comigo e consegui terminar a apresentação sem que ninguém notasse nada, sempre sorrindo. Eu era assim, não deixava a peteca cair.
tá, gente? O primeiro parágrafo eu já fiz para vocês. Agora, o segundo, vocês vão fazer, certo? Então, vocês vão reescrever aqui. E aí, vocês vão explicar aqui, ó, quais foram as alterações que foram realizadas no texto. Eu vou voltar ali em cima e eu vou mostrar para vocês o que eu modifiquei no texto. Vou pegar o meu lápis. Ó, isso aqui é o pronome, tá, gente? Então, é a primeira coisa que eu vou modificar. Eu vou trocar pelo eu. Certo? E como é eu, né? Então, eu preciso trocar o verbo também. O verbo aqui era foi. Ela foi. Mas não é mais ela. Sou eu. Então, não é mais foi. É fui. Eu fui participar de um programa de televisão e quando eu estava dançando, senti que ia desmaiar. Cheguei a fechar os olhos, mas respirei fundo. Certo, gente? Então, o que eu troco para você deixar, o que você troca para você deixar as frases agradáveis para quem está ouvindo e para quem está lendo é o pronome e o verbo, tá, gente? O verbo, quando é ela, é numa terceira pessoa. Quando vem para mim, vem para o eu, é primeira pessoa, certo? Essa tarefa vai exigir um pouquinho de vocês, tá, gente? Vocês vão ter que ler, pensar direitinho, né? Trocar os verbos, tudo que era dela vai deixar de ser ela e vai passar a ser eu, tá? Então, eu consegui terminar a apresentação sem que ninguém notasse nada. Tá? Eu era assim, não deixava a peteca cair. E aí tem todo esse segundo parágrafo que vocês irão fazer, certo? Então, é isso, as tarefas de hoje. Vai precisar de bastante leitura, tá, gente? E espero que vocês tenham uma boa semana. Até mais. Amanhã nós temos aula de matemática. Se cuidem. Beijos. Até a próxima aula online.